Olá, meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que nos ouve, a você que pela primeira vez chega a este canal. Amados, eu quero cumprimentar a você, toda a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite. Que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Queridos, Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3, versículos 4 e 5, está escrito: Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltará ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bendito seja eternamente o nome do Senhor Jesus. Eu quero, meus amados, agradecer a Deus pela sua preciosa, pela sua maravilhosa companhia. A você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo para meditar conosco, Deus abençoe, Deus te recompense, Deus te faça prosperar em todas as áreas da tua vida, que o Senhor Jesus permaneça contigo, te dando graça, te sustentando e te fortalecendo na sua bendita presença. Queridos, o texto que nós lemos trata-se de um homem respeitado, cujo nome era Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, pois a própria Bíblia descreve que era um dos homens príncipe dos judeus. Nicodemos tinha uma função específica no Sinédrio. Nicodemos era um dos juízes em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E este homem era bastante respeitado, considerado na sociedade. Nicodemos não tinha necessidade de nada materialmente, mas que tinha uma carência dentro de si da presença do Senhor Jesus. E Nicodemos ouviu falar da fama de quem era Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e Nicodemos aguardou, esperou o momento certo, o momento exato de ter com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nicodemos aguarda a oportunidade, aguarda o momento, a hora, o dia certo de ele ir ter com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos era um homem totalmente ocupado. Nicodemos tinha os seus afazeres. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu percebo e entendo, posso passar a entender que no momento, no seu dia a dia, ou durante o dia, Nicodemos não teve ao encontro de Jesus. Por isso que ele reserva este momento à noite. Louvado seja o nome do Senhor. Uma que também Nicodemos não poderia ser flagrado, não poderia ser visto conversando com Jesus. E Nicodemos escolhe este momento à noite para ir ter com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo, meus amados? O que eu aprendo com isto? Que o ser humano, quando ele quer, ele sempre encontra uma alternativa. Ele sempre encontra o meio. Louvado seja o nome do Senhor. O homem, quando ele de fato quer se entregar a Cristo, não há nada o que o impeça. Bendito seja o nome do Senhor.
Nicodemos foi ao encontro do Senhor Jesus. Não pôde ir durante o dia, mas à noite se colocou à disposição. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos muito aprender com este homem. Por quê? Porque ele não teve durante o dia, não pôde se encontrar com Jesus, mas ele criou um tempo, ele separou um tempo específico para ir ter com Jesus. Vou dizer nesta oportunidade, que não seja, meus amados, a luta, o nosso trabalho, as nossas ocupações, que nos tire o foco da presença de Deus, de buscarmos a Deus, de se fortalecermos em Deus, de termos intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Trabalhamos? Sim, é necessário trabalharmos, porque temos uma família, temos a nossa responsabilidade, temos os nossos compromissos. Louvado seja o nome do Senhor, mas que o nosso compromisso, que a nossa responsabilidade, porque também estar na presença de Deus é uma grande responsabilidade, que não seja isso que nos vai tirar o momento único e exclusivamente de estarmos na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nicodemos era um homem respeitadíssimo na sociedade, era um dos juízes, membro daquele sinédrio, louvado seja o nome do Senhor, mas Nicodemos escolhe ir aí ter com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Assim está na presença de Jesus. Nicodemos tinha tudo, mas tinha uma necessidade de Cristo. Porque não adianta você ter dinheiro, você ter posição social e não ter Jesus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que possamos galgar, alcançar os nossos objetivos aqui na terra, mas é necessário o homem ter uma aliança com Deus. É necessário o homem procurar buscar a Cristo para a sua vida. Bendito seja Deus, pois Nicodemos, conhecendo, sabendo desta necessidade, sabendo que ele teria, ou que o que ele tinha não preenchia o seu vazio, ele agora vai em busca de Jesus. Eu imagino, eu posso acreditar que Nicodemos já teria visto falar muito de Jesus. Nicodemos já tinha ouvido falar que Jesus ressuscitara morto. Nicodemos já tinha ouvido falar que Jesus já tinha curado o paralítico. Nicodemos já tinha visto falar que Jesus já tinha dado visão ao cego. Então Nicodemos já tinha uma base mais ou menos de quem era Jesus. Já sabia quem era de fato Jesus. E quando ele soube que Jesus estava passando por ali, louvado seja Deus, Nicodemos escolhe o momento certo, a hora certa para ir ter com Jesus. E quando ele chega perante a Jesus, ele diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Este de noite foi ter com Jesus, versículo 2, e lhes disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos já sabia quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já tinha certeza de quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Olha o que ele diz neste versículo: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, e que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, amigos, Nicodemos já sabia de fato quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele próprio abre a sua boca e diz: olha, eu já tenho visto falar de ti, eu já sei quem é o Senhor. E lhe digo mais: esses sinais que tu fez até agora, isso aqui é coisa de Deus. É só Deus quem pode fazer.
O ser humano só pode realizar alguma coisa se Deus estiver no controle da vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos percebeu isso, entendeu isso, compreendeu, louvado seja o nome do Senhor, que os milagres que Jesus tinha feito não partiu somente de si. Ele sabia que Deus, através de Jesus, teria realizado estes milagres. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse a Jesus que ninguém poderia fazer aqueles sinais que Jesus tinha feito se Deus, de fato, não estivesse com ele. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Louvado seja Deus. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Tudo que temos realizado até agora é pela soberania, é pela misericórdia, é pela bondade de Deus em nossa vida. O homem não é capaz de levantar uma folha, louvado seja o nome do Senhor, se Deus não lhe der permissão. Louvado seja o nome do Senhor, pois Nicodemos viu isso em Jesus, contemplou isso em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que ele sabia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus era mestre, que Jesus tinha poder para realizar aqueles milagres. Nicodemos, no momento que ele se encontra com Jesus, ele percebeu que o seu mandado, que o seu trabalho, que a sua patente não chegava nem aos pés, nem à terça metade de quem era Jesus. Ele era um homem da lei, ele era um homem que executava a lei, mas ele sabia que a sua autoridade, louvado seja o nome do Senhor, não chegava nem à terça metade da autoridade que tinha Jesus. Nicodemos se prostra, Nicodemos se humilha com as suas palavras perante ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz que ele sabia que Jesus era mestre vindo da parte de Deus e que ninguém poderia fazer estes sinais se Deus não estivesse com ele. Trazendo para a nossa vida, trazemos para o contexto das nossas vidas. Muitas vezes o ser humano se acha autossuficiente. Muitas vezes o ser humano se acha capaz. Não, amados, não vem de nós. Não é coisa nossa, é coisa de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho poder para salvar, eu não tenho poder para curar ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas servimos um Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso se nós tivermos nele, se permanecermos nele, se tivermos com ele, louvado seja o nome do Senhor, nós somos capazes de realizar milagre, mas isso no nome de Jesus. Bendito seja Deus. O versículo de número 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É preciso que haja um novo nascimento. É preciso que haja uma entrega nossa a Jesus. É preciso que nós reconhecemos a soberania de Jesus. É preciso que nós nos entregamos a Jesus. É preciso que nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas a Jesus. É necessário o ser humano reconhecer a majestade de Jesus. E é necessário que, para ser salvo, meus amados, que haja arrependimento. Sem arrependimento, de modo algum, alcançaremos a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Nicodemos era um homem altamente conhecido, respeitado na sociedade. Mas Nicodemos tinha uma grande necessidade de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer a você que me assiste nesse momento.
a você que me dá o prazer da sua companhia. Louvado seja o nome do Senhor. Se desprenda de tudo que lhe amarra. Se desprenda de tudo aquilo que lhe tira o seu tempo de ir ao encontro com Jesus. A minha petição é que você, nesta hora, ao ouvir esta palavra, entenda que assim como Deus resgatou, o Senhor Jesus resgatou a Nicodemos, mostrou o caminho da verdade para ele, que o homem necessita se arrepender, que o homem necessita, para ser salvo, mudar as suas atitudes, que o homem, para ser salvo, é preciso renunciar às suas próprias vontades. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te incomode, que você renuncie, que você corra aos pés de Jesus, que você de fato tenha um encontro real com Ele, para que você possa alcançar a salvação. Que você renuncie, que você negue as suas próprias vontades e os seus desejos. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos reconheceu isto. Ele percebeu que para alcançar a salvação, ou para entrar no reino de Deus, é preciso que o homem nasça uma segunda vez. E quando falo deste nascimento, não estou falando de você voltar ao ventre materno, como disse Nicodemos. Não. É você nascer, morrer, louvado seja o nome do Senhor, para o mundo e renascer para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, eu quero deixar esta breve meditação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E você corra para os pés de Jesus, porque Ele está voltando. Ele está, louvado seja Deus, às portas para voltar. E Ele quer buscar, vem buscar a sua igreja e que você esteja incluído no hall desta igreja, para que você também alcance a salvação. Corra para os pés de Jesus. Não tem tempo de guias? Faça que nem Nicodemo. Procure Jesus à noite. No silêncio da madrugada, no silêncio da noite. Vá até os pés de Jesus para que Ele possa te dar uma vida nova e te salvar. Deus abençoe. Fique com esta mensagem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.